hoje uma live que é continuidade da live da semana passada com a Natália Travassos, em que nós discutimos a questão da transexualidade. E que, durante a discussão, culminou na discussão, entramos na questão dos cortes, né? E por isso a live de hoje, intitulada Do Corte na Carne ao Erótico no Corpo. Eu vou enviar o convite para a Natália. Aqui, já envio. Aceitei o convite, Natália. Boa noite, pessoal. Boa noite. Natália deve estar entrando já. Opa! Oh, minha querida! Quanto tempo, não? Quanto tempo, que saudade! Que saudade, meu amor. Então, Natália, deixa eu te apresentar rapidamente. Sou a Natália, é psicóloga, psicanalista, membro do corpo freudiano, de psicanálise seção do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda pelo programa de pós-graduação de psicanálise da UERJ, bolsista CAPES, pós-graduada pelo programa de residência multiprofissional e autora de dois livros importantes com Marco Antônio Coutinho Jorge, que foi orientador de mestrado e agora de doutorado, né, da Natália. Natália, eu vou ler rapidamente o argumento, que desta vez construímos juntas, né? A partir já que a live de hoje é fruto da discussão feita na live passada. Vou começar a leitura, pessoal. Repito, do corte na carne ao erótico no corpo, o argumento. Ao dar à histeria a dignidade e o estatuto de uma forma de subjetivação, Freud demonstrou que o corpo está para além de seu registro biológico. Ele encena e encarna os conflitos psíquicos que se colocam como enigma àqueles que se dispõem a escutar o sujeito. Entendendo que a cultura e sujeito são uma continuidade moebiana, qual seria o mal-estar subjacente à cultura contemporânea, que se revela em nossos divãs, e que demanda decifração na clínica de sujeitos que se colocam entre o corpo pulsional e o corpo objeto do discurso da ciência? Nesse contexto, seriam os cortes na carne, uma tentativa de esburacar e fazer furo, e uma lógica discursiva hegemônica e opaca que, ao operar como signo, impede ao sujeito sua reinvenção e seu reposicionamento na relação com o outro a partir de seus significantes. Pois então, a Natália começa com uma pergunta importante. Eu estava aqui tentando recuperar, o pessoal fazendo propaganda amanhã, aqui em Blumenau, o lançamento do livro Psicanálise Clínica e Cultura, com a presença, com o seminário, ministrado por mim, pela Rosa Mariotto, e depois a gente faz sessão de autógrafos e confraterniza. No meu texto, que é o primeiro texto desse livro, eu retomo uma frase de Lacan, que está no texto Agressividade em Psicanálise, em que ele vai falar não só apenas que a agressividade é constituinte do eu, e aqui eu retomo uma discussão que o Winnicott faz no livro Agressividade e Suas Raízes, onde ele vai falar que a agressividade ela pode ser dirigida tanto para o sujeito quanto para o outro, certo? A minha pergunta, e a citação do Lacan, eu não encontrei ela, eu estava aqui, enfim, na correria. Ele diz assim, dos pontos fundamentais da agressividade é o que o sujeito se vê em algum momento fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, nos mesmos momentos. Um certo apagamento da diferença de lugares, e um certo fusionamento do sujeito com o outro. Vamos tomar um exemplo, o que Lacan vai discutir sobre os gadgets, né? E hoje, sobre essa questão, por exemplo, né, um dia eu estava falando com a Juliana, a gente precisa comprar lençol. Veja, era uma discussão em casa, ninguém olhou no celular, daqui a pouquinho começa a aparecer no celular. Lençol em promoção e não sei o que, tarará. Ou seja, a impressão que a gente tem é que o sujeito está sendo vigiado constantemente. É claro que quando a gente retoma ou traz essa problemática para um momento específico da vida, que é a adolescência, em que há uma reatualização
não apenas do estadio do espelho, em função, virtude, da mudança do corpo promovida pela puberdade, mas uma reatualização do complexo de Édipo. Obviamente que todas essas questões vão entrar em cena, e aí a minha pergunta é, se a operação adolescente, como diz Jean-Jacques Cassiel no livro O Adolescente Psicanalista, é justamente uma operação de esburacamento do outro e mais de assassinato dos pais da infância. Como pensar, de alguma maneira, essa operação e esse processo de separação do outro, na medida em que o próprio laço e o discurso atual promovem e convidam para o contrário. Queria discutir um pouco sobre isso com você, a palavra, Natália. Nossa, Michele, acho que você, nessa introdução que você já fez, a gente já tem uma série de questões para pensar, né? Imediatamente eu me remeto à clínica, a clínica com adolescentes, e especificamente um caso em que a questão dos cortes, né, estava presente assim de uma forma muito evidente. E o que eu digo com evidente? Esse adolescente se cortava no rosto, tá? Por isso era tão evidente. Era um adolescente que passou por essa questão trans, uma criança nascida no sexo feminino, se identificou como menino no período da adolescência, né? Então tinha cortes específicos nas áreas que traziam o feminino no corpo, então assim, no colo, né, que é onde tem a mama, então essa região. Eu queria aproveitar e fazer até uma pergunta, se a questão trans não vai na mesma direção, justamente o sujeito fazer uma identificação contrária à demanda parental justamente para poder se separar do outro. Pode seguir na mesma direção que você está falando. Então, vou chegar lá, porque esse caso ele é emblemático assim para mim, sabe? Eu vou procurar dar o mínimo de detalhes possíveis, né? Porque a gente está aqui publicamente, mas eu acho que como estudo clínico para a gente é fundamental. Então, um adolescente que se cortava nessas regiões que traziam a evidência do aparecimento de um corpo feminino, né? Da diferenciação do corpo de criança para essa assunção de uma posição sexual, né, de uma identificação como homem ou como mulher, né, a partilha dos sexos. E, na verdade, então, assim, vem pela questão trans, mas é muito interessante, porque escutando esse adolescente... A demanda aí, nesse caso, é do adolescente, eu acho que é uma outra questão clínica importante. Uhum. Porque, veja, uma coisa é quando a demanda é do adolescente, outra coisa é quando a demanda é dos pais, tá? Mas nesse caso, a demanda de quem era? Então, o que aconteceu? Na verdade, esse adolescente, naquela época daquela novela em que havia um personagem trans, e que, na Globo, né, uma novela há uns 5, 6 anos atrás, naquela mesma época, esse adolescente passou a dizer que era trans, né? E imediatamente a família levou ao psiquiatra. Era, no caso, uma menina. Era uma menina. Queria virar menino. Isso. Certo. Imediatamente a família levou ao psiquiatra, porque não sabia lidar com essa situação, tá? E a resposta que a família recebeu do psiquiatra é: olha, é isso mesmo, vocês vão ter que aceitar, agora é esperar a idade para poder fazer intervenção hormonal, etc, etc, etc. Esse adolescente chegou a fazer algumas sessões de psicoterapia com essa psiquiatra e ele não quis mais fazer, e foi então que ele veio encaminhado para mim, junto com a família, obviamente. Claro.
A primeira pergunta que, né, esse adolescente me faz, uma das primeiras perguntas é quando que ele ia poder tomar hormônio e mudar, né, mexer no corpo, que incomodava demais, e tinham várias questões aí que se colocavam, que não era só a aparência de uma menina, mas a questão com a menstruação também. E aí eu vou colocar aqui uma interrogação para talvez a gente desenvolver mais tarde, que é por que, pelo menos na minha clínica é isso que eu verifico, por que na adolescência os casos de adolescentes trans acontece, a incidência ela é muito maior em meninas, em pessoas nascidas meninas do que em pessoas nascidas meninos. Aham. Existe alguma pesquisa nesse sentido, Natália? Olha, acho que é um dado importante aí, porque dentro da lógica constituinte, as meninas são muito mais capturadas, mais facilmente capturadas como extensão do corpo materno do que os meninos, por conta da diferença do real do corpo. Vou dar um exemplo para quem está assistindo a live. Leia o caso Dominique. No caso Dominique, a mãe, diante de um pai que ela considerava, e é interessante, né, porque tem toda uma fantasmática aí colocada em questão, né? A mãe, Dominique, diante de um pai, que era o pai dela, muito idealizado, o marido se tornava um dejeto aos olhos dela. Quase um banana. Porque era um sujeito muito qualificado. E obviamente que nessa hora, né, e aí eu vou relembrar o texto do Jacques Millet, a mãe negada como mulher, em que nessa hora, em que o pai, ele não tem valor aos olhos da mãe, o que não opera aí é uma interdição do laço com a criança. Então o que ela fazia? Botava o Dominique a dormir com ela. Agora, olha que interessante, porque foi quando o Dominique entra na adolescência e se coloca a possibilidade de ficar de pau duro, encostando no corpo materno, ali ela tira o Dominique da cama. Percebe? Agora, se fosse no caso de uma menina, a minha pergunta é, até que idade essa merda se estenderia? Porque eu já recebi na clínica, por exemplo, mulheres de 25, 30 anos que dormiam com a mãe. Quase num certo fusionamento, né, com a mãe. Sim, sem dúvida. Porque veja, a discussão aí está para além da família e tem muito mais a ver com o que Lacan, vou retomar também uma passagem do meu texto aqui do livro, vai nomear como degenerescência catastrófica. E vou ler rapidamente aqui a citação do Lacan, que está no meu texto Transmissão, Autoridade e Laço Social, em que diz assim, olha que interessante, falando da questão da degenerescência catastrófica, só desse modo, se estarem regidas pela lógica do discurso do capitalista, pela lógica da tecnociência, essas metáforas criam a ilusão de que haveria um objeto específico para apaziguar o mal-estar que deixa a psicanálise estrutural estruturante do laço social. Nessa lógica, o sujeito não somente consome, mas se consome produzindo não apenas uma nova economia psíquica, mas o que Lacan denominou degenerescência catastrófica, como a resultante da fora-inclusão do nome do pai em benefício do nomear para. Isso implica o apagamento da boa distância entre o desejo e o gozo, lançando o sujeito em uma ordem de ferro evacuada do peso da fala do sujeito, em que a falta a ser necessário o desejo é substituída pelo fazer e agir. E aí é interessante que no livro Mal-Estar na Subjetivação, o Jean-Pierre Lebrun vai retomar essa passagem de Lacan e vai dizer assim: isso determina algo que se pode denominar de um ressurgimento do matriarcado em sintonia com os progressos da civilização científica, que autoriza o sujeito a se privar do nome do pai e assim se esquivar do indispensável trabalho de subjetivação que é requerido de quem quer viver no campo do desejo. Forte, né? Muito. Bola, desculpa. Nada, eu estava pensando aqui que você falou se privar do nome do pai, né? Sim, mas só costurando com o que você trouxe, né? Da incidência maior da demanda de mudança de sexo, mais nas meninas
do que nos Sim, meninos. Acho que é um dado importante. sim, E assim como os cortes também. Para quem está assistindo a sim. live, os cortes também, e a literatura já aponta isso, já existe pesquisa nessa direção, o número de meninas que se cortam é infinitamente superior ao número de meninos que se cortam. E geralmente, quando os meninos se cortam, tem uma questão com a sexualidade envolvida. Sim, sim, sim. Vai lá, com você. E aí eu me pergunto, né? Eu vou continuar expondo o caso, mas só para falar dessa questão dos cortes nas meninas, né? Que há uma incidência muito maior nas meninas do que nos meninos, e que eu acho que vai de encontro ao que eu estou trazendo aqui no caso, que é o fato da devastação materna, né? É uma situação de uma devastação materna, né? Os cortes seriam uma tentativa de localização de gozo e também a possibilidade da construção de um território, né? A construção de um limite e a demarcação de um território que é o corpo dessa criança, e na verdade o corpo dessa adolescente, né? O que é o próprio corpo e o que é o corpo da mãe, fazendo essa separação, né? Claro, A Paola é interessante, né? Porque na medida em que a interdição não é operada pela mãe, é como se forçasse o adolescente a ele ter que fazer essa interdição. Porque na medida que ele corta o seu próprio corpo, porque o corpo não é mais da mãe. Exatamente, exatamente. Marca essa separação, esse lugar da possibilidade de ser um sujeito, né? Daquele, é a possibilidade de que de fato dali advenha um sujeito, né? De que de fato ali se estruture um sujeito, e não mais esse lugar de objetificação, né? Sai desse lugar de objetificação, Claro. né? A Paola Miele, que é uma psicanalista francesa, mas que hoje, eu não sei se ela é francesa ou se ela é italiana, mas ela hoje mora em Nova York, ela tem um livro chamado Sobre as Manipulações Irreversíveis do Corpo. É um livro pequenininho, um livro fininho. E ela vai Tá utilizar... em português? Tá traduzido? Tá, esse livro publicado no aqui, Brasil? ó. Repete o título para o pessoal anotar. Pessoal, alguém pode anotar aqui na barra de discussão, por favor? Repete o título. Sobre as manipulações irreversíveis do corpo e outros textos psicanalíticos. Certo. É um livro editado pela Contracapa, né? E ela vai se utilizar de dois, é muito interessante porque ela é ligada à arte, né, uma pessoa que está atravessada pela arte, pela fotografia, e ela se utiliza de dois conceitos na fotografia para trabalhar essa questão do gozo e da construção da territorialidade, né, do corpo. Ela vai falar do punctum e do landmark. Quer dizer, o punctum seria aquele ponto, né, é um ponto de captura, o ponto de centralização de um gozo, que permite, portanto, a partir desse ponto, uma organização do que está no entorno, fazendo o limite. Certo. E é muito interessante, então vale a pena ler, tem um texto especificamente que ela fala sobre isso, mas eu entendo que os cortes, eles operam nesse lugar. Veja, essa situação clínica que eu estou trazendo, né, uma coisa que me chama muita atenção é que na maioria dos casos de adolescentes trans, estou aqui falando só de meninas, tá? Nascidas meninas, certo. Eu não acompanho, nem nunca acompanhei nenhum caso de menino, nascido menino. É muito comum a incidência da questão trans com a questão do corte no corpo, né? Com o exercício do corte no corpo. É muito, muito, muito comum. É quase que um viesse junto com o outro. Eu queria recuperar uma passagem, para quem está assistindo, pessoal, e não assistiu, assista. Um filme antigo chamado Aos 13, que no início do filme, olha que interessante, a menina vai para a escola, se encontra com uma outra adolescente desejada pelos meninos, desejada, lembrando que na adolescência a encarnação do outro passa a ser agora pelos pares, não mais pelos pais. E ao ver, então, essa menina desejada aos olhos desse outro, ela chega em casa, pega uma tesoura e corta todas as suas roupas. Que eram roupas de criança.
Vou trazer mais uma passagem para contornar o assunto. Quando eu coordenava um serviço de clínica com crianças aqui em Blumenau, na clínica de psicologia da FURB, chamado Serviço Infantil, aparece um menino cadeirante no serviço. E olha que interessante, os encontros eram à noite, uma vez por semana, eram atendimentos em grupo. Ele vem de pijama. E os outros adolescentes começam, cara, que isso, meu? Pijama e tá. E de alguma maneira começam a interrogá-lo acerca disso. Ele vai para casa e diz, a partir de hoje, mãe, você não escolhe mais as minhas roupas. Eu, como coordenador de serviço, recebo da mãe uma ligação dizendo, ele não vai mais essa merda desse serviço, porque ele voltou para casa e virou completamente mal criado. Porque aí eu acho que aí também tem a questão dos pais não suportarem a interdição e a agressividade necessária do adolescente para colocar algum limite na entrada do outro adulto. É óbvio. Porque o reposicionamento desse sujeito na família vai fazer com que todo o restante da família se reposicione. Isso dá muito trabalho, ninguém quer largar o seu lugar de gozo. Né? Então, é muito o trabalho... Sim, é um remanejamento da economia libidinal, inclusive familiar. Perfeito a colocação. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque é muito comum isso na clínica. A criança começa a se comportar de uma forma inesperada, né? A forma como os pais não esperam, não gostariam, e os pais imediatamente têm como reação retirar da análise, né? E por isso também a importância desse manejo do trabalho com os pais também, né? Eu queria discutir um pouco sobre isso, porque muitas pessoas me procuram no privado perguntando, Michele, aquela live sobre os cortes, tarará, que agora essa é a terceira, né? Eu fiz com a Rosane Ramalho, com você, né, semana passada sobre a transexualidade, a de hoje. As pessoas falam muito de uma dificuldade de manejo. Eu queria discutir um pouquinho, assim, Natália, o que você percebe, para a gente discutir, eu acho que é importante para quem está assistindo, o que você percebe de dificuldade no manejo clínico, né, nesses casos? Já que muitas vezes... Que é o corte. Dos cortes e muitas vezes da questão da mudança, né, de sexo. Porque em ambos os casos tem a questão do corpo em cena, depois eu queria ampliar a discussão. Né, mas o que você vê de dificuldade, né? Porque o que você trouxe... que muitas vezes nessa demanda, quando é que eu posso mudar de sexo? Primeiro que a questão da mudança de sexo se coloca como uma promessa de que mudando de sexo vai se resolver o mal-estar do sujeito. Primeira questão. Que aí a gente poderia, inclusive, dissolver imaginariamente isso com a seguinte colocação. É a mesma coisa, quando eu tiver o iPhone 25... meus problemas estarão resolvidos. Quando eu tiver a BMW, que é a lógica do discurso capitalista. Sim. Né? Agora, vê, tá aí tudo bem. Né? Mas assim, nesse caso, na mudança de sexo, é diferente da compra de um celular. A gente não poderia colocar no mesmo estatuto. Mas no caso dos cortes, primeiro, os cortes do adolescente vão tocar nos pontos mal resolvidos da fantasmática dos pais. Então, ou seja, a gente tem uma lambança aí fantasmática violenta para manejar. Eu queria discutir um pouco sobre isso. Assim. Sim, sim. Vou lá. Eu acrescentaria mais um elemento nessa série. Primeiro, uma observação, que eu não entendo que seja a mudança de sexo, eu entendo que seja quando é que eu vou conseguir aquela imagem do corpo que eu tanto preciso. Perfeito. Sim, porque a gente poderia incluir as cirurgias plásticas, o peito, a boca, a bunda, o botox, e tudo vai. Exato. Que é assim, eu acho que conversa com o fato da questão colocada pela histeria do sou homem ou sou mulher, e portanto o que é ser para um homem e o que é ser para a mulher, que coloca a orientação sexual em jogo. Então eu acho que é esse encontro dessa imagem do lugar do corpo que está colocado nas cirurgias estéticas, que está colocado muitas vezes
nas tatuagens, que está no excesso de tatuagem, né? Enfim, que está colocada nessas questões relativas ao corpo, reconstrução de ímã. Eu acho que nesse sentido, assim, o excesso no sentido quando o corpo ele se evidencia em excesso. Como se, porque Mais do que na isso. medida em que o corpo é colocado como um ponto ou lugar onde se resolve o mal-estar do sujeito, o que a gente tem aí, automaticamente, é um empobrecimento do campo do discurso e da narrativa do sujeito na tentativa de dar conta do que acontece com ele. E lembrando o que Freud, no Mal-Estar na Civilização, vai falar das 3 fontes de mal-estar. O corpo, a relação do sujeito com a natureza, a gente poderia pensar com o espaço público, com a polis e por aí vai, e a relação com o outro. Vai lá, Sem dúvida. Sem dúvida. Você falou do corpo em excesso, mas eu acho que não é o corpo em excesso, é o gozo em excesso. Porque o corpo, né, pressupõe que o simbólico opera ali, organizando esse gozo. Agora, quando é esse gozo em excesso, que é da ordem da destruição, né, da destruição que faz com que o sujeito... a diferença para quem está escutando a live, acho que é importante. Uhum. Então, só para complementar, né? Porque assim, o que vai se colocar nesse excesso de gozo no encontro com o corpo é que o sujeito, na impossibilidade de elaborar e de colocar isso, né, numa ordem insignificante, ela vai pagar com um pedaço de carne. Eu acho que aí é que está o a mercador diferença. de Veneza, que Lacan retoma, claro, pagar com uma libra de carne. Exatamente. Exatamente. E aí, voltando à questão que você tinha colocado, né, desse manejo com os pais na clínica, quando se coloca a questão trans, quando se coloca a questão dos cortes, eu somo aí mais um elemento nessa série, que é a questão do suicídio. Certo. Né? Que é o corpo que é o corpo que ameaça virar um corpo morto. Tá, mas aí a gente tem que pensar algumas coisas. Eu não vou nem enumerar, porque são muitas, eu não sei quantas vão vir na minha cabeça agora. Primeiro, que a ideação suicida, ela surge desde quando o sujeito nasce. Sim. A partir do momento que ele se pergunta, lá no estado de espelho, pode o outro me perder ou não? Ali já está colocada uma ideação suicida. Né? Então as brincadeiras que as crianças fazem de supermercado, de se esconder dentro das prateleiras para o desespero das suas mães, isso está colocado, que é uma pergunta, vai sentir falta? Né? Ou as imagens que os adolescentes ou as crianças trazem, né? De imaginar o próprio velório e todo mundo sentindo falta dele. Quer dizer, tem uma pergunta aí que tem menos a ver com a morte no campo do real, mas muito mais a ver com uma pergunta sobre o meu lugar na relação com o outro. E se eu sou desejado, né? Perfeito. Checar o desejo do outro. Agora, o que me parece hoje, né, um problema nisso, porque é engraçado, né? Porque a gente poderia brincar um pouquinho, eu acho que para quem está escutando é importante, em épocas passadas, né, lembrar da minha época, e dizia assim, eu não pedi para nascer, eu vou me matar. A mãe era a primeira a dizer assim, pode se jogar na janela. Se é para se mata agora. Pode se matar, não tem problema nenhum. Ou seja, dava um lugar a isso, no sentido de poder falar disso, quer dizer, que é uma certa ameaça. Ah, é? Tu não me ama do jeito que eu espero? Eu vou embora, eu vou me matar. E, por exemplo, quem nunca foi embora de casa? Natália, tu nunca foi embora de casa? Eu já fui inúmeras vezes, de pequenininha, pegava a malinha e ia embora. Obviamente depois eu me havia com a minha mãe e com meu pai. Mas eu tenho só retomar, quer dizer, que tem a ver com essa pergunta, pode o outro não me perder. Agora, talvez a gente possa retomar um pouco esse fio. Não tem nada de errado com os adolescentes que hoje, né, idealizam o suicídio. Agora, me parece que hoje, na medida em que se tira do suicídio, ou dessa enunciação do vou embora, vou me matar, e dá a isso um estatuto
isso é contornado, capturado pela lógica do discurso médico. É como se aí, nesse... tem alguém dizendo, se fizer algo absurdo, enfim, te mando embora. Mas assim, eu acho que a questão é, quando isso é levado a sério, e mais tomado dentro da lógica do discurso médico, e muitas vezes medicalizado, é aí que o adolescente corre o risco de se suicidar. E mais, vou relembrar um caso do Mário Corso, que está publicado na revista Época, em que um paciente dele se suicida ao vivo pela internet. Ao vivo. Assim como tem sites na internet contando, incitando o suicídio. Né? Eu acho que tem um ponto aí importantíssimo para se discutir, porque na medida em que o sujeito não pode falar do seu desejo de morte, do seu desejo de ir embora, do seu desejo de desaparecimento, é aí que justamente ele corre o risco de fazer essa passagem ao ato. E eu acho que a gente entra também na discussão sobre a questão das passagens ao ato na adolescência e também na vida adulta. A gente discutir um pouco sobre isso. Ah, Natália, eu vou botando mosca na sopa, porque o assunto é seríssimo, instigante. Voilà. E eu acho que mais do que nunca, né? Porque fala daquilo que a gente tem escutado, assim, todos os dias. É o que comparece quase todos os dias no consultório, né? Eu acho que você colocou duas situações aí, acho que foi importantíssimo você ter marcado essa diferença desse lugar da criança e do adolescente que convoca o desejo do outro, vou fazer falta, não vou fazer falta, de confirmar esse desejo do outro, né, de fazer até as últimas consequências, testando o amor desse outro, porque muitas vezes ele faz até as últimas consequências para saber se é possível, se esse outro ama de fato, né, o que é que ele suporta, né? Tem esse lugar, mas tem um outro lugar que é o lugar quase que insuportável da diferenciação, da separação e da queda das identificações. Que é um lugar e dos ideais que esse infantis adolescente... também. E dos ideais, exatamente. E dos ideais, exatamente. Desse lugar. E aí, quando eu coloco o suicídio nessa série, que bom que você me fez essa abertura, eu acho que há esses dois lugares. Há esse lugar de convocar o outro até o limite para testar o amor do outro e o desejo do outro, né? E nisso, onde é que os pais muitas vezes escorregam. Isso, tá? Não é só isso, Natália. Sabe por quê? Sim. Porque na infância, os pais, do ponto de vista infantil, têm olhos infravermelhos. Por exemplo, eu comia leitinho escondido debaixo da mesa, eu achava que minha mãe dizia, Michel, eu achava que eu já tinha descoberto. Agora, é interessante, porque na adolescência o sujeito justamente transgride para tentar fazer um furo nesse outro. Exatamente, castrar o outro, né, para que o outro deixe de invadir com o seu próprio gozo, né? Mas o que eu queria trazer é de um outro lugar, que é quando você fala do manejo com os pais, né, que você traz essa série trans, corte, que eu trago o suicídio, é quantos pais ficam muitas vezes reféns desse possível aniquilamento da vida do filho, caso eles não façam o que o filho quer. Perfeito. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque é delicadíssimo, porque a gente nunca sabe a priori o que esse sujeito vai fazer, a gente só vai saber disso num outro momento, o que o sujeito fez, não o que ele vai fazer. Então é sempre um manejo muito delicado de poder interpretar, né, na transferência com esse adolescente, mas de também convocar esses pais para algum lugar que para eles é extremamente angustiante, porque ver o seu próprio filho, né, dizendo que é homem ou que é mulher, existe uma saída, que é a saída da indústria médica,
né? E se o filho fala, se você não fizer, eu vou me matar, se eu não puder, isso é insuportável para mim a tal ponto. Sua Majestade, o bebê chegou à adolescência com a questão trans. Claro, perfeito. Mas como é que a gente vai manejar isso com os pais? Porque é uma angústia, né? E aí, obviamente, manejar isso com os pais e encaminhar os pais também, né, para uma análise. E o que tu acha Agora, que pode falar? Agora, de fato, eu tenho alguns casos, né, assim, de pessoas trans que o suicídio está em jogo, adultos e adolescentes, tá? Mas conta um Que pouquinho. a ideação suicida, não é só a ideação suicida, eu tenho bom, assim, é ideação suicida nesse momento, mas antes de chegar, dessas pessoas chegarem para análise, já havia tido tentativas de suicídio, tá? Tanto de adolescente quanto de adulto. Tentativa de suicídio mesmo. E aí, no processo de análise, aparece a ideação suicida, mas a relação analítica transferencial sustenta esse sujeito na vida, né? Assim, de ligar, né? Do paciente me ligar ou de me mandar mensagem, eu não tô bem, 9 horas da noite, eu não tô bem, onde você tá? Eu falei, tô no consultório, você vem agora pra cá. Né? Assim, de querer se matar no meio da rua. Né? E a questão trans que é paralela, veja, não é que a questão trans traga isso, mas assim, é muito interessante que isso compareça também nesses casos. Agora, Natália, eu acho que limpar um pouco isso é importante, né? Porque nessa hora, quando a gente diz assim, da seriedade do sujeito que quer se matar, tem vários pontos, porque tem um imaginário em torno disso, que é justamente esse imaginário que agencia essa condição dos pais de refém dos filhos. Sim. Certo? Que tem algo aí do discurso. Os pais não estão sozinhos nessa merda. Tem um discurso que alimenta isso. Sim. Que agencia isso de alguma maneira e que captura tanto pais quanto filhos. Nessa lógica. Tem a ver com o lado social da época atual. Agora, eu queria escutar um pouco, assim, talvez fragmentos clínicos, né? Porque uma coisa é a fantasia de suicídio, a ideação suicida. Outra coisa é quando, de fato, né, um sujeito corre o risco ou está em risco de fazer uma passagem ao ato. E o manejo clínico em torno disso. Porque muitas vezes, o próprio manejo clínico, por exemplo, nos casos reais de ideação suicida com tentativas, o que se indica? Uma internação domiciliar. Alguém acompanhando full time o sujeito. Mas muitas vezes, porque a minha pergunta é, se esse sujeito, quer dizer, é quase como, quanto mais persegue ele, mais ele tem que escapar. Como? Pensando em se matar. Né? Agora, nesse sentido, quer dizer, veja, o que eu estou tentando introduzir como questão, até que ponto as próprias terapêuticas propostas nesses casos não são responsáveis pela própria passagem ao ato do sujeito. Quase como, vocês acham que vão me cercear, me controlar? É aí que ganha força, muita força, vou provar para esses bosta que eu sou capaz de me matar. E que esse corpo é meu e que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Inclusive tirar a própria vida. Perfeito. Perfeito. Vai lá. Queria escutar um pouco da tela. O pessoal já está dizendo, Michele, deixa a convidada falar. É verdade, pessoal. É a Michele Campos. Vai lá. Não, mas essas provocações é isso também, né? Vão levando a gente a outros lugares que também trazem reflexões, enfim. Só voltando um pouquinho para a questão do manejo, porque eu entrei no suicídio a partir do manejo, a gente pode voltar à questão do suicídio depois, mas que eu acho importante a gente falar, que é o quanto há uma impossibilidade ou um não querer ver do lado do outro. O que eu quero dizer com isso? Peraí, deixa eu reformular aqui na minha cabeça.
um recorte clínico, né? Adolescente que se cortava, né? Sempre aparecia, voltando a esse primeiro caso. Em né? que lugar do rosto, Adolescente Natália? No nariz. Aqui no nariz. Mas olha só, veja bem, foi um corte muito endereçado. Foi muito endereçado. Veja bem, primeiras entrevistas ainda. Mas ele rapidamente rapidamente entrou em análise, rapidamente. E devia ter uns 2, 3 meses comigo, não tinha muito mais tempo que isso. A família já sabia que ele se cortava. Inclusive eu soube dos cortes pela família. Era uma menina que se nomeava Menino. Isso. Certo. Isso, tá? A família sabia que essa menina se cortava. A família me avisa. A gente está muito preocupado, o que a gente faz? Está se cortando, o que eu faço? Eu falei, olha, primeiro eu preciso que ele traga isso para mim. A família entra, né, nesse setting, eu preciso manejar essa entrada e fazer com que, de alguma forma, esse adolescente traga, mas eu não precisei disso. Porque na mesma semana em que essa família me liga dizendo fulana está se cortando, ele aparece no consultório com um band-aid no nariz. Sim. É um ato de transferência, né? Band-aid no nariz e... Minto, ele já tinha aparecido com band-aid no nariz na sessão anterior. Compareceu novamente com esse band-aid, então eram 2 sessões seguidas com esse band-aid. E aí, nessa sessão, ele começou a me falar sobre os cortes. Como é que cortava, com o que cortava, como cortava. E aí vira-se pra mim e fala assim, você não viu que eu vim com um band-aid no nariz? Eu falei, vi, o que tem nesse band-aid? É porque eu corto meu rosto. E aí eu perguntei, mas cortar o rosto? O que faz com que você corte seu rosto? O que acontece que você corta seu rosto? E aí essa menina vira-se pra mim e fala, porque quando eu olho no espelho eu vejo a imagem que eu não queria ver. E aí eu pergunto, qual é a imagem? A imagem da mãe. Quer dizer, na impossibilidade de fazer uma separação pela via simbólica, essa adolescente corta na carne, corta esses identificados. Porque o que acontece? O grande medo da família é que essa menina repetisse o comportamento da mãe. Que era perguntou aqui, band-aid no nariz e você não viu? Não aparece com band-aid. Como é que você maneja ali? Porque eu acho que tem algo importante com os adolescentes. Não, eu vi o band-aid, não sabia o que tinha por baixo, né? Claro. Sim, e não sabia dos cortes ainda. Quando ele aparece com o band-aid... Não chegou a perguntar pra ela o que aconteceu com o nariz dela? Não perguntei. 2 meses, 3 meses, assim. E tava fazendo outras coisas, né? Trazendo outras coisas, então... Eu não mexi naquele momento nessa história do band-aid, mas veio novamente. No que veio novamente, ele me fala isso. Claro. Né? E então, assim, uma tentativa, o que acontece? Essa família o tempo inteiro tinha muito medo que essa menina repetisse a história da mãe, que era uma história muito complicada, uma pessoa rechaçada pela família, e havia uma semelhança física, isso era muito importante, havia uma semelhança física entre as duas, entre a mãe e a filha, e a própria família muitas vezes chamava a filha pelo nome da mãe. Não, chegava e mais, agora tu imagina a lambança. Quando não só a mãe e filha são parecidas, como compartilham roupas e por aí vai. Queria só trazer um dado importante. Um livro organizado por mim, intitulado Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e Instituições de Saúde. Eu já trouxe aqui numa das lives. A Maristela Leivas, que é uma psicanalista que trabalha no Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, na área dos queimados, traz um caso importantíssimo de uma adolescente cuja mãe, muito bonita, que partilhava os mesmos lugares, compartilhava as mesmas roupas, ou seja, uma paciente igual, pagamento diferente geracional, a mãe estava com uma rival, obviamente.
saíam as duas juntas na balada. O que acontecia? Para quem os meninos olhavam? Para a mãe. Obviamente que isso produziu uma agressividade importante dessa menina em relação à sua mãe, mas quando o menino que ela gostava se interessa pela mãe, essa menina pega uma panela, isso está publicado no livro Desafios Atuais, as Práticas em Hospitais e Instituições de Saúde, que foi finalista do Prêmio Jabuti, que foi uma surpresa belíssima. Finalista, quase ganhou o Prêmio Jabuti. Eu fiquei emocionado na ocasião. O que ela faz? Ela esquenta uma panela de óleo quente. Enquanto a mãe dorme, a mãe era enfermeira, ela joga no rosto da mãe. Para literalmente desfigurar a mãe. A mãe sai correndo para pedir ajuda, ela chaveia a porta para garantir que a mãe não pudesse. Para garantir que a mãe pudesse ser destituída desse lugar, né, de objeto que causa desejo. Olha aonde, porque eu acho que o que eu estou tentando também inverter é que na medida que os pais não fazem interdição e a gente vive numa lógica de apagamento da diferença geracional, quem se encarrega dessa merda toda são as crianças e os adolescentes. Queria discutir um pouco sobre isso, Natália. E interessante porque, assim, retirar essa mãe do lugar de objeto do desejo é com que ela possa sair desse lugar de rebotalho. Vai. Essa menina poder sair do lugar de rebotalho, porque se um é objeto de desejo, a outra está como rebotalho. Né? Resto! Total! Resto! E nisso tem algo importante. Né? O que acontece com essa mãe que para ela é insuportável deixar a filha brilhar? Porque eu acho que tem uma questão geracional também. Pais que não estão decididos a não passar o bastão e manter os filhos numa certa condição de retardados. Filhos imbecilizados, infantilizados. Por isso, com outro termo do Lacan, infância generalizada. Se não me engano, ele vai falar sobre isso no seminário 21 ou 23. Infância generalizada. Infância generalizada é? Claro, o termo do Lacan, infância generalizada. Ou seja, um apagamento da diferença geracional, né? E, de alguma maneira, adultos e crianças e adolescentes nessa posição de reivindicação. Reivindicação do seu lugar no campo do outro. Porque é interessante, né? Porque nessa hora da transmissão, é como se os pais tivessem a dizer, eu tenho o que transmitir. Aqui, eu vou te passar o bastão. Siga. Agora, quando os pais ainda estão nessa posição de reivindicatória, de ter a família que não teve, o filho que não teve, de não ter casado com advogado, que a mãe sonhou, caralho, a quatro. Ou seja, quando os pais ainda estão tomados pela própria impossibilidade de fazer um luto da sua própria história, eles ficam igual os filhos, na mesma posição reivindicatória. Porque é interessante, né? O Caligares vai falar de uma adolescência generalizada, mas ela quer falar de uma infância generalizada, porque o que está em jogo é uma reivindicação infantil. De não ter estado e não se sentir à altura do que supõe que o outro espera dele. Eu queria discutir um pouco, Natália, contigo a falar. Isso acabou me levando a pensar, né, numa outra situação, né, que é não estar à altura, essa questão da expectativa dos pais, né, esse lugar no desejo do outro que é inalcançável sempre, mas como é que isso muitas vezes, né, em algumas dinâmicas familiares, isso se coloca de uma forma assim devastadora, eu acho que é da ordem da devastação, assim, e por que eu digo isso, né? Eu penso numa situação em que a adolescente, na impossibilidade, né, tem dois lugares aí, na impossibilidade de cumprir com o que o outro deseja para ela, né, no caso a mãe, né, o outro está muito bem delimitado, muito bem encarnado pela mãe, tenta se suicidar, assim, tem uma coisa assim do vômito, né, do vômito excessivo, tem essa coisa do isso aqui, o vômito, tudo aqui nessa área, e as tentativas de suicídio. Um caso de bulimia, não? Não é bulimia. Ela se sente tão invadida
pela mãe, tão invadida, né? É como se a mãe empurrasse goela abaixo o tempo inteiro, né? E o quanto ela vomita, ou ela vomita, vomita, e é muito agora interessante uma outra faceta da mesma lógica é o não comer, né? Que é a anorexia. Sim. Que é também uma tentativa de interdição dessa invasão do outro. Sim. De negar. Mas no caso dessa moça, o que não é negar, acontece... é recusar, né? Sim. Negação é uma coisa, recusa é outra. Tem uma Sim, é recusa. Recusa. E aí o interessante nessa dinâmica, né, que é a forma como essa menina tenta suicídio, que é se enforcando. Tentativa dessa menina de suicídio é sempre se enforcando. Ela toma medicação psiquiátrica, ela não faz overdose da medicação. Então, de novo, é o lugar em que ela trava aquilo que entra do outro, né? Então, assim... Sim, nesse sentido, a gente poderia pensar que sendo a comida o que entra e o que sai. Né? Ou as retenções intestinais. Olha, interessante, vou trazer mais um dado. Para quem está assistindo, por que são as meninas fundamentalmente que se cortam? Sim. Por que são as meninas fundamentalmente que querem mudar de sexo? Por que são as meninas que não fazem cocô, que fazem retenção intestinal? Por que são as meninas que fazem anorexia e bulimia? Gente, por favor, tem algo aí importante. Tem. Mas eu acho que passa por diversas esferas. Uhum. Diga, perdão. Não, eu acho que tem algo aí a ser discutido. Porque tem algo aí da relação mãe-filha que está nessa ordem da devastação, que é importante de poder, né, dar algum contorno ou nomeação. Sim. Eu acho que isso está em diversas esferas. Quando a gente pensa nessa menina, né? Eu acho que primeiro o que está em jogo aí é uma relação de devastação mãe e filha. Primeira coisa que está em jogo. Mas eu acho que tem outras coisas assim que, por exemplo, para pensar o caso da transexualidade, né? As pessoas me perguntam, mas você tem alguma hipótese a respeito disso? Por que aparecem muito mais meninas na adolescência? Solicitando a transição corporal do que meninos. E aí eu acho que tem duas coisas. O que eu tenho escutado? O quanto é insuportável ver o olhar de desejo do outro sobre o próprio corpo. Quando essa menina se torna uma mulher. Propaganda e da muitas vezes da década de 90, 80. Vai lá. E muitas vezes esse olhar de desejo vem de dentro da própria casa, muitas vezes da própria mãe. Isso é uma questão clínica, tá? Isso eu estou falando da clínica. E uma outra hipótese que, pensando a partir da teoria também, o Freud vai falar, né, que, se a gente retornar lá no conceito de pulsão, que a pulsão é uma exigência de trabalho do corpo feito à mente, a gente, evidentemente, que a época da puberdade, para além da questão das identificações, né, das questões da assunção de uma posição sexuada, mas pensando nessa transição da infância para a adolescência, a gente tem um pulsional que vai comparecer de uma forma muito mais intensa na puberdade. Claro. E aí, no momento em que esse pulsional, ele invade... Mas acho que nomeia um pouquinho para quem está assistindo, Natália, porque às vezes tem pessoas que não são da nossa área. Como é que se manifesta esse pulsional aí na adolescência? Bom, o pulsional pode se manifestar de várias formas na adolescência. Inclusive... Começar que os caras não tomam banho, né? São os porcos, né, meu? Era cuidado pela mãe, agora até se apropriar do corpo como sendo seu, olha, é uma tristeza. E só são os professores de adolescentes, né? Ou o chulé dentro de casa.
louco, meu. Não, é triste o negócio. Mas, assim, falando dessa manifestação do pulsional na adolescência, eu acho que o pulsional está no funcionamento corporal como um todo, na prática de exercício, na descoberta da sexualidade, né? Assim, na redescoberta da sexualidade, porque a sexualidade está desde a infância, né? Mas a possibilidade da prática de uma sexualidade, indo até a questão dos cortes e a questão do suicídio, porque isso também envolve o pulsional e também está ligado à sexualidade, não está distante disso, né? Sim, Muito pelo agora contrário. nesse sentido, retomando o título da live, já que a gente está mais uns 10 minutos, a gente poderia pensar os cortes como sendo, veja, na medida de um esburacamento no campo do discurso, que a gente tem hoje pais muito potentes e sabichões, certo? Pais muito potentes. Ou seja, a velha história, minha mãe é uma retardada, meu. Eu não vejo mais, porque eu vejo minha mãe muito inteligente, minha mãe sabe tudo, meu pai sabe tudo, mais ou menos. Vou lá. Mas quando os filhos conseguem botar os pais na condição de retardados, débeis mentais, a coisa está indo muito bem, obrigada. O problema é quando os pais sabem bastante. Ou seja, pais muito poderosos, muito potentes e muito fálicos. A minha pergunta, e aí talvez isso tenha uma pista que é importante. Quando eu digo saber muito, é inclusive pais muito vigilantes que investigam a vida do adolescente a ponto de saberem tudo. Abrem e-mail, mensagem, o cara é quatro. Na verdade, isso é da ordem do absurdo. Quer dizer, quando o cara está tentando construir um espaço que é dele, o que o racial no livro adolescente psicanalista vai falar dos diários. Os diários sumiram, mas hoje tem o Zap. Agora, como é que as vacas das mães vão invadir essa merda, meu? É o espaço do sujeito. Em que direito? É da ordem da loucura. Vamos lá. A minha pergunta é, veja, justamente, quanto mais os pais invadem a vida do adolescente, mais íntimos se tornam os cortes. Esse vê com um corte no nariz, interessante a você, certamente. Sim. Né? Sim. Mas assim, o que acontece? Quando os pais começam com uma vigilância, ele corta o braço, e os pais começam a proibir usar moletom, caramba, 4. Os caras vão botar onde? Na vagina, no pênis, no ânus, na virilha, locais que os pais não têm acesso. Ou seja, a conduta dos pais também hoje acaba sendo um tiro no pé. Então, nesse sentido, se a gente tomar o que Lacan, no Estadio do Espelho, que eu sempre sugiro a leitura do Estadio do Espelho, funções da psicanálise em criminologia e agressividade em psicanálise, que eu acho que são 3 textos que super conversam, a gente poderia pensar os cortes, as tatuagens, os piercings e por aí as intervenções corporais como uma tentativa de fazer furo nessa imagem de uma certa relação de completude com o outro. Com você a palavra, Natália. Acho que sim. Não é? Porque o Estadio do Espelho é essa cena ortopédica de uma imagem completa, né? Sim. Mas é interessante porque, assim, a experiência que eu tenho na clínica, ela é diferente dessa que você tem, tá? Não é de pais invasivos, muito pelo contrário, são de pais que não veem. Tem uma coisa que não vê. Por exemplo, esse caso que eu trouxe, né, do corte no nariz, esse adolescente se cortava com a gilete de uma pessoa da família, tá? Responsável pela criação. Essa adolescente deixava a gilete suja de sangue espalhada pela casa. Ninguém via. Mas você está trazendo algo muito bonito, importante, porque na verdade a gente poderia tomar a função que os cortes assumem para cada sujeito. É muito particular. Sim. Ou seja, não está dado preta por ter. Bem importante isso, clinicamente, Natália. Sim. Caso a caso, não tem jeito, mas
E não é só esse caso que eu vejo uma omissão dos pais, um não querer ver dos pais, um insuportável da sexualidade do filho que atinge os pais. Isso é o que eu mais vejo na clínica. O quanto é insuportável essa sexualidade para os pais ou para os cuidadores, ou seja lá o que for. E o adolescente, ele vai numa escalada, né? Ele faz uma coisa, o outro não vê. Bom, você não está vendo isso aqui, nesse caso foi. Cortou o cabelo, não, começou se cortando. Começou cortando o corpo, largava as giletes. Mas foi isso, largava as giletes sujas, ninguém via. Cortou o cabelo, nada. Até a hora que falou assim, eu sou trans, e aí todo mundo se descabela. Claro. Sai correndo, psiquiatra. O que essa família não viu antes? Claro, claro. Que omissão é essa? Agora, nesse sentido, Natália, a gente está em cima do laço. Queria te deixar com uma interrogação, eu acho que nos colocar uma interrogação, está todo mundo mobilizado aqui, quase 100 pessoas com a gente agora na live. O Caligares, no livro Adolescência, publicado pela Folha de São Paulo, no Publifolha, que é a editora da Folha, diz algo importante, não é? Tem algo aí, nessa lógica da infância generalizada, na medida que o sujeito deixa de estar nessa posição, de se fazer objeto, causa do desejo do outro parental, ele cai como o resto. Como se, né, tem algo aí, e mais, acho que também tem algo aí nessa lógica, que é um tiro no pé, né? Quanto mais os pais ficam refém dos filhos, mais eles tentam escapar desses filhos, porque eles também se sentem devorados. Vocês imaginam o que é para os pais, um adolescente, pai, mãe, pai, 24 horas, full time, que não se faz cargo da própria vida. É da ordem dos infernos, por favor. É quase como, por favor, né? Os pais, eu acho que nesse sentido, porque eles fabricam esse adolescente demandante na medida em que não dão condições para ele se separar. É quase como um parasita sugando ali, né? Tomando aqui. Olha que interessante, né? O Lacan, nos complexos familiares, vai falar mamar nas tetas do Estado. Nesse caso, é manter um sujeito mamando na teta do papai e da mamãe. Full time o resto da vida. O sujeito completamente nessa condição de incapaz, retardado mental. Quando, na verdade, é um momento que quem deveria estar na condição de retardado seriam os pais. Sim. Né? Então, nesse sentido, Natália, acho que tem um ponto importantíssimo que aparece aí na live de hoje, né? Que, de alguma maneira, né, os pais se defendem como pode. Os adolescentes se defendem como pode, mas o que está em jogo é uma lógica incestuosa que tem impedido a diferenciação dos sujeitos, sejam eles papais, mamães, filhas ou filhos. Então, acho que nisso a gente poderia finalizar e dizer, é isso que Lacan nomeia no seminário 21 ou 23, não me engano, degenerescência catastrófica. Se quem quiser aprofundar o assunto, leia O Mal-Estar na Subjetivação, que é um livro verdinho, do Jean-Pierre Lebrun, e que prefácio feito por Mário Fly, que é um psicólogo do Rio Grande do Sul, em que essa questão vai estar muito bem discutida. Ou seja, cada um tem se virado nos 30 como pode. Porque o que está em jogo, para além da novela familiar, como o Freud vai falar nos romances familiares, ou como Lacan retomando os complexos, é justamente a sustentação de uma função simbólica capaz de dar ao sujeito a condição de ocupar um lugar sem ter a sensação de que esse lugar amanhã pode ser usurpado por um outro. Ou seja, se trata de uma discussão sobre a consistência simbólica do lugar do sujeito no campo do discurso.
Ó, Natália, quanta coisa, hein? Dá umas 10 teses de doutorado que a gente discutiu hoje, viu? Impressionante. É mesmo. Dá. E eu Dá queria sim. falar, Eu porque... falo. Vai. Não, é isso, eu também fico super tomada, porque são essas questões da clínica que colocam a gente em movimento, né? A teoria pela teoria, pegar e abrir um livro não faz sentido nenhum, mas a gente... Sim. E eu queria falar para quem está escutando, o pessoal sempre se queixa que eu falo bastante, é verdade. Porque eu fico muito mobilizada pelos temas, né, que eu proponho. E que acaba surgindo a partir do encontro com os convidados, mas tem algo aí que eu acho que é preciso... Eu queria falar ao vivo e a cores agora para vocês. Assim como em análise a gente fala em transferência, numa live a gente também fala em transferência. E eu queria te agradecer, Natália. Porque tudo que eu falei também tem a ver com uma transferência com o teu trabalho. Né? E eu te falei que eu achei super lindo que você apresentou aqui em Blumenau, de uma consistência super importante. Então, gente, a culpa é da Natália. Não, não quero culpa não, não quero culpa não. A culpa é da Natália, tá, gente? A culpa é da Natália, porque de alguma maneira tem algo aí das posições dela que também disparam o ser falante em mim. Tá bom? Natália, te amo. Tá? Muito. Também te amo. Beijo. Nos encontramos agora no Rio, dia 4 de agosto, o lançamento do livro Psicanálise Clínica e Cultura, com a presença de Antônio Quiné, Marco Antônio Coutinho Jorge, Denise Maurano, Beth Fuchs, Vivian Ligeiro, Natália Travassos e todos os grandes amigos do Rio. Tá bom, gente? Brigadíssimo. E até lá, meu amor. Te espero aqui no Rio. Tá bom, beijo. Gente, obrigado a todos pela presença. Quase 100 pessoas. É sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.